E nesse mecanismo, o sentimento de ansiedade não tem espaço. Você não nasceu para viver com ansiedade. Hoje nós vamos ver as duas maneiras da ansiedade atacar o ser humano. E no final do vídeo você vai saber como, na prática, você consegue, sem tanta dificuldade, eliminar a ansiedade. Para entendermos isso, o Senhor deixou a história dessas duas irmãs, Marta e Maria. Elas estavam em casa, cuidando dos afazeres, e chegou a visita do Senhor Jesus. Quando ele chegou, diz o texto que a Marta estava preocupada em servir ao Senhor muito bem. Essa é a primeira maneira da ansiedade atacar: fazer coisas legítimas. Então é aquela preocupação natural do dia a dia de eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta daquilo, eu sou responsável por isso, se eu não fizer isso não vai acontecer, e gera a preocupação anterior, a ansiedade por aquele momento que ainda vai chegar. Mesmo com cara de coisa boa, ainda assim, essa ansiedade provoca um mal. Qual é o mal? A alma começa a ficar sobrecarregada. Por quê? Porque o sentimento começa a fazer parte da responsabilidade. E não é para ser assim. O que o Senhor nos deu de responsabilidade para fazermos, nós podemos realizar sem misturar o sentimento de ansiedade. E quando a Marta estava desse jeito, fazendo todas aquelas responsabilidades para que o Senhor fosse bem atendido, a irmã dela estava fazendo outra coisa. Ela estava priorizando a presença do Senhor Jesus ali na casa dela. Então o que ela pensou? Eu tenho as responsabilidades para fazer, mas existe uma responsabilidade de maior valor e eu vou dar atenção para essa. E qual era essa responsabilidade de maior valor? Ouvir as palavras do Senhor. Então diz o texto que ela se assentou aos pés do Senhor e ficava ouvindo o que ele tinha a dizer. E a Marta, como estava atarefada com a responsabilidade, o sentimento de dar conta da responsabilidade e ainda o fato de que estava fazendo sem a ajuda da irmã, ela disse para o Senhor: pede para ela vir me ajudar. Olha só, o que eu estou fazendo está correto. Mas a resposta do Senhor Jesus foi a seguinte: Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a Maria escolheu esta, e isso não lhe será tirado. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é: a Maria aprendeu a usar a cabeça e colocar as coisas no devido lugar. É legítimo o seu trabalho, é legítima a sua responsabilidade. Não está errado você fazer o que faz, mas você está misturando o sentimento com a sua responsabilidade. E este sentimento é que te faz mal. O nome dele é ansiedade. A Maria, por sua vez, como ela aprendeu a colocar escala de valores, ela não experimenta o sentimento. Pelo contrário, ela vive plenamente o momento. E eu não vou tirar isso dela. Eu não vou pedir para ela sair da onde ela elegeu corretamente para ir fazer algo de menor valor. Percebe? O mecanismo é simples. É uma questão de prioridades. Foi exatamente esse mesmo princípio que ele diz aqui em Mateus 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque as pessoas se preocupam e colocam os sentimentos pensando nas preocupações que são legítimas. Que roupa eu vou vestir? Que comida eu vou comer? Onde eu vou morar? Como vai ser a minha velhice? Como eu vou pagar as minhas contas? O que eu vou fazer nessa situação? Como que eu vou sair desse problema? E com essas questões, as pessoas se envolvem emocionalmente mesmo percebendo que não tem como resolver. E o Senhor Jesus disse assim: a vida de vocês é mais importante do que o que você come. Olha a escala de valor.
O corpo de vocês é mais importante do que o que vocês vestem. Olha a escala de valor. Então, da mesma maneira como Deus olha para o que é mais importante e Ele vai cuidar primeiro, faça você também. Passe a olhar para o que tem mais importância em primeiro lugar. É por isso que ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, aquilo que tem maior valor, nós devemos priorizar. Não é que nós não vamos dar conta das nossas responsabilidades, não é que nós não vamos fazer o que é necessário, porque são responsabilidades legítimas, como eu já disse. E o próprio Senhor Jesus está ensinando isso. Mas nós vamos dar prioridade para buscar a Deus. E nessa busca, ele disse: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ao invés de você fazer 1000 atividades procurando resolver um problema, ao priorizar a busca a Deus, Ele te dá uma direção para resolver vários problemas. Por quê? Porque ao priorizar a Deus e a sua justiça, procurar fazer a vontade de Deus, entendê-la, praticá-la, Ele mesmo me dá a direção de como realizar as minhas responsabilidades. E nesse mecanismo, o sentimento de ansiedade não tem espaço. Foi por isso que ele disse: Maria conseguiu entender a escala de valores e ela prioriza o que eu estou dizendo. E a segunda maneira da ansiedade nos atacar é uma decorrência da primeira. A partir do momento que eu me acostumo a resolver as coisas com ansiedade, o sentimento que só fazia parte, agora ele passa a ser crescente e ao ponto de dominar muitas pessoas do nosso tempo. E não é para ser assim. Apenas se buscarmos ao Senhor, Ele está dizendo: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Significa, você vai ter direção para tudo o que você precisar. Tem ainda um texto em Eclesiastes para terminar, que diz o seguinte: o Salomão já estava de idade, já tinha percebido muita coisa na vida, já estava bem experiente e escreveu o seguinte: vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas todas as coisas e oportunidades acontecem a todos. Ou seja, uma pessoa, por mais ansiosa que esteja, correndo para todas as direções e tentando de todas as maneiras, não significa que ela vai conseguir primeiro do que aquele que estava ali priorizando e esperando pela direção de Deus. E esta vida, longe da ansiedade, não é só para Maria, não foi só para o Salomão, é para mim e para você. Se nós simplesmente praticarmos o que o Senhor Jesus ensinou, prioridades. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti a vida dessa mulher que está me assistindo agora. Senhor, toda ansiedade que vem crescendo no coração, todo sentimento que vem tentando dominar a vida desta mulher, Pai, quebra isso agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que ela perceba que prioridades, ó Pai, são coisas essenciais para a vida do dia a dia. E quando, Senhor, fazemos conforme o Senhor está ensinando, vamos experimentar o que a Maria experimentou. E não iremos viver de acordo com a maioria das pessoas do nosso século. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos desta mulher. Tira, Senhor, todo o engano e todo o embaraço para que ela possa perceber, ó Deus, que a maioria das ocupações que fazemos são apenas cansaço e totalmente desnecessárias. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, porque ao aprender isso, de que o Senhor vem em primeiro, de que prioridades vêm antes,
todas as demais coisas se encaixam no seu devido lugar. E aí, Senhor, o coração experimenta paz. A família experimenta harmonia, nos tornamos pessoas mais fáceis no convívio, nos tornamos pessoas mais tranquilas, nos tornamos pessoas mais confiantes, porque aprendemos a priorizar o que o Senhor diz que vem primeiro. Em nome do Senhor Jesus, amém. Seja abençoada, priorize o que tem valor e viva longe da ansiedade. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.